Pois é, gente, hoje eu vou bater um papo com ele, não é? Que até hoje é considerado assim um apresentador que conquistou a maior audiência no rádio em todo o Brasil. Estou falando do jornalista, radialista, advogado, publicitário, ex-deputado estadual Afanásio Jazade. Como vai, Afanásio? Oi, Adriano, como vai você? Tudo bem? Que saudades, que gostoso voltar a falar agora nessa nova modalidade, não é? A gente que está acostumado a falar no rádio, microfone, tendo só diante da gente o operador de som do outro lado do aquário, não é? Agora, para mim, é uma modernidade isso, não é? Estamos falando como se estivéssemos na televisão, não é? Vendo Verdade. cara a cara, mas de forma remota. Mas tudo É bem, isso. viu? Muito obrigado, Adriano. Bom, eu que agradeço, não é, esse convite para esse bate-papo. E entre os principais assuntos, o nosso assunto principal aqui é rádio, não é? E entre os principais assuntos, o fim da Rádio Globo no Dial em São Paulo. Aliás, a audiência que eu citei aqui no começo do nosso bate-papo, você conquistou na Rádio Globo em 1983, é isso mesmo, Afanásio? É verdade, é verdade. Em agosto de 83, segundo a aferição do Ibope, o meu programa Patrulha da Cidade era sintonizado só na capital e na região da Grande São Paulo por mais de 1.041.000 ouvintes por minuto. E, segundo os especialistas, né, essa marca jamais será ultrapassada. E por que isso? Porque de 83 para cá, muitas outras emissoras de rádio apareceram, AM, FM, as rádios piratas também, e houve principalmente a concorrência da televisão, com a programação matutina das redes de televisão. Então, segundo esses especialistas, não é? O meu programa, graças a essa generosidade dos ouvintes, não é? Ele foi considerado o programa de maior audiência em toda a história do rádio no Brasil. Isso me deixa não envaidecido de forma boba, mas sim gratificado, não é? E quero, lógico, como sempre faço, dividir isso com a minha equipe de produção, com os operadores, o pessoal da área técnica, que naquela época se empenhava com bastante afinco. Nós tínhamos uma equipe que trabalhava 24 horas por dia, todos os dias da semana, feriados, enfim. Então, foi o resultado de um trabalho em conjunto. E Afanásio, você lembra a equipe da Rádio Globo, o que tinha ali na grade de programação? Me parece que tinha Paulinho Boa Pessoa. Se eu não me engano, naquele ano de 1983, o meu pai, o Altieres, também estava na grade de programação. Você lembra alguns personagens daquela época? O seu pai, se não me engano, ele fazia um programa no final da tarde. Eu tenho muito a lembrança de que eu sucedia o Eli Correia. O Eli Correia fazia das 5 da manhã até as 8. Aí, então, ele passava para mim o programa. Inclusive, nós tínhamos um ligeiro bate-papo, não é? Nessa passagem de horário. E após entrava o Paulo Barbosa. O Paulo Barbosa, se não me engano. Não, minto. O Paulo Barbosa era na Rádio Capital, quando eu estava na Rádio Capital. Depois do meu programa, puxa, olha, eu não estou lembrado agora, viu, Adriano? Não tem Sinceramente, problema. após o meu programa, eu não estou lembrado. Bom, de Agora, o qualquer... que nós fizemos também, se você me permite, que foi um avanço naquela ocasião, e quero crer que tenha ajudado bastante nessa conquista de audiência, é que o nosso programa era reproduzido, era reprisado também da meia-noite até as 2 da madrugada. Porque naquela época nós estávamos na transição da Rádio Nacional para a Rádio Globo. E nas madrugadas havia um programa sertanejo. Eu não lembro qual era a dupla sertaneja que apresentava esse programa de madrugada e com muito êxito. E num determinado momento eles simplesmente não renovaram o contrato com a Rádio Nacional Globo. Era nacional. Não era a Rádio Globo ainda, não é? Rádio Nacional nos 1.100 kHz. Então,
a direção não tinha o que apresentar, não tinha o que colocar na madrugada. E eu sugeri, poxa, por que não reprisar o meu programa? Bom, houve uma gargalhada na sala do diretor. Estava lá reunido o diretor-geral, o diretor comercial, o chefe de jornalismo. Eles deram gargalhada, mas eu falei, mas espera um pouquinho, gente, tem razão de ser. Porque se nós reproduzirmos o meu programa de madrugada, nós vamos pegar um outro público, um público totalmente diferente, e aquele público que também nos acompanha hoje, que são os porteiros de prédio, são os motoristas de praça. Então, esse pessoal não tem uma opção, que na madrugada, naquela época, Adriano, os programas eram os programas sertanejos, programas musicais, os chamados vitrolões. Então, eles ficaram de pensar, tal, não sei o quê, mas não deram muita pelota. Depois de uma semana, um diretor, então, ele falou, olha, nós vamos fazer um teste. Vamos reprisar o seu programa de madrugada e vamos ver qual o resultado. Bom, o resultado foi dos melhores. E também o Ibope não fazia mais aquela pesquisa de flagrante. Ou seja, houve uma época em que o Ibope batia à porta das residências e perguntava qual a rádio que você está ouvindo neste momento. Então você tinha que dizer, eu estou ouvindo tal rádio, então eu estou com o meu rádio desligado. Aí o Ibope mudou a sistemática. O Ibope passou a perguntar às pessoas, não só na casa, podia encontrar a pessoa até na rua, que programa de rádio você costuma ouvir? Então veja só a diferença. Uma coisa é perguntar o que você está ouvindo agora, ou melhor, qual o programa que você gosta de ouvir e ouve sistematicamente. Então, com essa mudança, não é? Lógico, isso aí interferiu na audiência, não é? E também beneficiou todas as emissoras de rádio, todos os programas, porque era muito mais fácil, não é? O sujeito fazia, inclusive, uma pesquisa numa feira livre. Numa feira livre, pegava uma pessoa e perguntava qual o programa que você costuma ouvir, qual o programa de rádio que você mais gosta, qual a emissora mais simpática, enfim. E graças a isso, não é? Repito, insisto, nós conseguimos bater esse recorde nacional de audiência em rádio. Bacana, bacana. Houve uma mudança na metodologia, conforme explicado aí agora por você. Agora, o Afanásio, o Sistema Globo de Rádio, não é, num comunicado oficial, alega que pretende investir apenas na emissora carioca, não é, no Rio de Janeiro, a FM deles lá no Rio de Janeiro. Como é que você vê esse fim da Rádio Globo tão tradicional no dial de São Paulo, tanto em AM, começou no FM, não tão bem, mas tradicional, o nome Globo em São Paulo acabou. Como é que você vê tudo isso? Aí é que está, Adriano. Se você computar a vida inteira da Rádio Globo, sucedânea, né, da Rádio Nacional, foram quase 70 anos. Quase 70. E por um bom tempo, ela foi a líder absoluta em audiência. Praticamente 20 anos em primeiro lugar. E só para lembrar, não é? Haviam programas espetaculares, programas que entraram para a história do rádio, Manuel de Nóbrega, programa Silvio Santos, os radioteatros, o Gil Gomes, durante muito tempo, foi o líder absoluto no horário das 8 às 9 da manhã. Então, veja que é uma tradição. Aí o que ocorre? A Rede Globo que já possuía a TV Globo aqui em São Paulo, a biscoitada da TV Paulista, Rádio e TV Paulista, não é? Ela então quis firmar a sua marca Globo em São Paulo. Então houve a mudança de Rádio Nacional para Rádio Globo. Agora, eu sinceramente, Adriano, eu acho o seguinte, que péssima administração, péssima direção artística, gente que não era do meio foi interferir na emissora, alguma metodologia não diria, mas sabe aqueles gênios que, vez ou outra, aparecem nas emissoras, sim, tanto de rádio, televisão, nas próprias empresas, né? Às vezes aparece um diretor lá com umas ideias meio malucas, né? Gênio com J. Simplesmente, exatamente, subverter a ordem das coisas. Então, ultimamente, pelo que eu acompanhava também,
eles quiseram dar um enfoque mais moderno, mais jovem, tanto a rádio FM como a transmissão da AM. Colocaram muita gente de televisão, muito artista bonitinho, muita garota legal para a televisão, tentando fazer o quê? Programas de rádio. Mas eu acho o seguinte, é muito mais fácil quem é de rádio ter um bom êxito na tela, na televisão, e o inverso não acontece, não se passa. Eu não saberia te dizer por que isso, mas eu acho que quem é de rádio, não é? Tem uma determinada raiz, então, e outra. Agora é uma ideia muito, muito, muito pessoal. Eu acho o seguinte, que o Grupo Globo está enfrentando uma séria dificuldade financeira, principalmente com esse atual governo, porque o governo federal fechou a torneira das verbas fáceis, simplesmente, principalmente para a Rede Globo, que era quem mordia a fatia principal, a maior fatia do bolo publicitário, não é? das empresas públicas federais. Então, o governo federal fechou essa torneira para todos, e como a Globo era a que mais, não é, se aproveitava dessa dinheirama, não é, ela passou a sentir tanta dificuldade que você vê, grandes artistas estão sendo demitidos aí a 3x2 da TV Globo. Verdade. E o sistema Globo de Rádio pertence ao mesmo grupo. Então, como o irmão mais pobre, talvez, né? Então, não, espera um pouquinho, vamos começar a cortar as despesas, porque quando a coisa não vai bem, eles lembram que não, isso aí é despesa, esquece-se a tradição, a importância. Então, eles cortaram inicialmente a rádio AM, não é? As ondas médias, isso é uma questão de 2 meses, e no último dia 31 de maio, então foi o último dia de transmissão da FM Globo aqui em São Paulo. Isso significou o quê? Eles simplesmente não tiveram renovada a concessão, que a concessão pertence ao governo federal. Uhum. Então, não tendo renovada a concessão tanto da AM como a FM, esses canais foram devolvidos ao governo federal. Agora, não saberia te dizer, Adriano, isso é porque muitos já me perguntaram, mas será que não tem algum grupo interessado em ficar com essa faixa, não é? 1.100 kHz, é um número importante. Sim. E são poucas as emissoras que têm esse canal, não é? Então é um canal de abrangência nacional. Mas eu acredito também o seguinte, como o governo tem esse projeto também de simplesmente eliminar a faixa AM, as ondas médias, não é? Com esse modernismo, com a nova tecnologia que vem sendo também empurrada há muitos e muitos anos, não é? Tudo vai para a FM, com som melhor, agora também com imagem, essa coisa toda, não é? Então eu quero crer que a AM, a onda média, pelo menos, ela realmente tende a desaparecer do nosso dial. Entendi. Bom, Afanásio, agora falando um pouco mais da sua carreira, né? Você nasceu, acho que na região da Moca, se eu não estou enganado. Não, na região não, nasci na Moca. Na Moca mesmo. Tá aí. Zona Leste de São Paulo. E aí me diga uma coisa, você começou a trabalhar no jornalismo, no rádio, de que maneira? Foi aí na região da Moca? Não, na Moca eu comecei num jornal chamado Gazeta da Moca. Mas inicialmente o meu primeiro emprego mesmo foi como office boy numa editora e encadernadora Formar. Essa editora, ela tornou-se muito mais conhecida quando ela elaborou coleção de livros do Jânio Quadros, curso prático da língua portuguesa, e posteriormente ela foi quem fez uma coleção de 4 volumes, uns livretos pequenos, né, do Roberto Carlos. Roberto Carlos em canto, em versos e prosa, uma coisa assim. E eu, como office boy, não é? Naquela época, Adriano, não havia essas empresas de relações públicas, assessorias de imprensa, isso não existia.
Então, nós da editora, não é? Eu era office boy, tinha outro colega que trabalhava no almoxarifado, nós éramos encarregados pelo dono da editora de fazermos de presente algumas coleções para jornalistas, nos jornais, nas rádios, né, para que eles falassem daquela edição. Porque não havia, como falei, o press release, você levava aquilo lá tudo escritinho, bonitinho, né, para que se divulgasse o lançamento de uma nova obra. Então, nós carregávamos, né, de ônibus, íamos de ônibus visitar as redações de jornais, rádio, televisão, eu e mais um colega, e nós então fazíamos a entrega, e dávamos de presente para alguns jornalistas essas coleções, para que eles falassem do lançamento. Bom, da editora, eu saí e fui trabalhar no jornal de bairro. Pela editora, fazendo essas promoções, quando eu tive o primeiro acesso com o rádio. Eu frequentava as emissoras para fazer essa entrega de esses presentes, né, dessas coleções. Eu lembro que uma das visitas que eu fiz foi à Rádio Piratininga, que ficava no centro da capital de São Paulo, e ali conheci o Ferreira Martins, que ele era o locutor do horário, locutor comercial, de um programa que era apresentado por um colega, um amigo lá do bairro da Moca, né? Daí ele ter facilitado a minha ida até o programa, que era o Pica-Pau, o Walter Silva. Sim, então, ele fazia o picape do Pica-Pau na Rádio Piratininga. Então, foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio. O Pica-Pau me apresentou, tal, e eu, daquele jeito, né, molecão ainda, tinha o quê? Devia ter uns 16 anos, né? Explicando para ele como é que era a coleção, tá? A coleção inicialmente do Jânio Quadros, depois a coleção do Roberto Carlos. E, posteriormente, eu acabei perdendo o emprego no jornalzinho, que era um jornal que circulava quinzenalmente. Então, eu fui me aventurar, bom, tem que procurar emprego. E resolvi procurar o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro também era da Moca. O Hélio Ribeiro era conhecido de família, principalmente dos meus irmãos mais velhos, né? E eu fui até a Rádio Tupi, lá na Cidade do Rádio, no Alto do Sumaré. O Hélio Ribeiro apresentava o programa do meio-dia às 14h, e era o diretor artístico também. Fui lá, esperei terminar o programa, tal, fui conversar com ele. A primeira coisa que ele falou, bom, você vai levar esse gravador aqui, era uma sexta-feira, você me faz algumas reportagens e me traz a segunda de volta. Agora, esse seu nome aí não é radiofônico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para você o meu nome artístico, que eu gostaria de assumir. Só que a Sônia Ribeiro, mulher do Blota Júnior, né? Ela me batizou antecipadamente como Hélio Ribeiro, mas eu vou te dar o nome que eu gostaria de ter para mim. Eu só ouvindo. Qual é o nome, Hélio? Ricardo Renner. Eu falei, não gostei, viu, Hélio? Não gostei. Olha, é tal coisa. Sou lá da Moca, você me conhece, os meus pais são simples, todo mundo me conhece pelo meu nome, e o que os meus pais vão me deixar, a única coisa que eu tenho para honrar é o nome. Agora, vou mudar o nome a essa altura do campeonato, eu estava com 16, 17 anos. Não gostei. Bom, levei esse gravador nesta sexta-feira. Durante a noite e madrugada, acompanhei um trabalho da Central de Polícia, acompanhando os repórteres antigos, tudo. Mas, olha, fiz um negócio tão ruim, tão mal feito, que eu fiquei com vergonha de devolver o gravador na segunda-feira para o Hélio. Então, eu pedi que um amigo meu fosse levar. Ele contou uma mentira qualquer, que eu, sei lá, eu não pude ir por algum motivo. Porque eu estava com muita vergonha. O Hélio, eu falei, bom, o Hélio, do jeito dele, ele vai me dar uma surra. Nossa, mas fiz uma coisa ridícula, sabe? Ridícula. Nunca tinha trabalhado com gravador, nunca. Né? Nunca tinha feito nenhum trabalho para rádio. Então, para mim, aquilo... Então, gravei várias vezes, grava, volta, tal. Era um gravador geloso, não esqueço mais o nome. E então, não tive mais contato com o Hélio Ribeiro. Só vim a voltar a falar com ele em 1986, quando fui candidato pela primeira vez a deputado estadual. E ele fazia parte
da equipe de produção que estava produzindo os programas para televisão, para o horário político. Ele fazia parte de rádio, não é? Então, aí é que eu me reencontrei com o Hélio Ribeiro. Aí ele, nossa, eu queria te dar aquele nome, puxa, mas eu estava errado, tá, não sei o quê, papapá, papapá. Então, foi um reencontro maravilhoso. Olha aí, então, por pouco, curiosidades do rádio, por pouco o Afanásio não vira Ricardo Renner. Nossa, Ricardo Renner, que seria o pseudônimo do Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro, cujo nome verdadeiro é José Magnoli. Verdade. José Magnoli. Hélio Ribeiro, nascido na Moca e que, lamentavelmente, também morreu na Moca. Ele morreu durante uma cirurgia no Hospital São Cristóvão, está sepultado no Cemitério do Brás, mais conhecido como Cemitério da Quarta Parada. Hélio Ribeiro, grande Hélio Ribeiro. Bom, Afanásio, só para registrar, eu quero externar aqui que o Afanásio ele tem aquele linguajar no rádio que faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, ao invés de falar que determinada pessoa é um bundão, né? Ah, é um bunda mole e tal. Não, ele fala, aquela pessoa tem os glúteos flácidos, não é? Isso aí eu já ouvi você falando isso. Aquela pessoa não, geralmente são alguns políticos, algumas autoridades aí de nádegas flácidas, realmente, né? Quando você vai mandar um abraço, já vi por diversas vezes também, você fala, aquele amplexo para você, não é? Também é um termo que você utiliza muito. E o termo trombadinha também surgiu num dos programas, não é? Quando faz a referência aos menores que assaltavam pedestres, como é que foi essa história? Não, a história foi outra. O trombadinha nasceu porque, veja só, aí eu fui trabalhar nos jornais. Eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde, não é? E da Folha da Tarde eu passei para a Agência Folhas. Hoje é a Agência Folhas, antigamente chamava-se DICS, Departamento de Informações Correspondentes e Sucursais da Folha de São Paulo. E eu fui mandado para ser setorista na Central de Polícia, no pátio do colégio. Então, a sala de imprensa, Adriano, ela ficava num corredor, bem no fundo do corredor, naquela casa da Marquesa de Santos. Na casa da Marquesa de Santos, lá no pátio do colégio, lá era o primeiro distrito policial na época. E então, quando eu chegava para trabalhar, o plantão era na primeira porta. Você entrava, já saía na sala do delegado, a sala contígua era a sala do escrivão, então eu passava lá para saber das ocorrências, aquela história toda, e depois ia lá para a sala de imprensa e ficava o meu período todo ali, fazendo contatos por telefone, aquela coisa toda. E num determinado dia, chegando lá, eu vi que, dei uma olhadinha pela porta e vi que os policiais, eram guardas civis e soldados da Força Pública, investigadores, estavam dando gargalhadas lá no plantão. Falei, que negócio é esse? E por que eles davam gargalhada? Porque um cidadão italiano, um senhorzinho baixinho, ele estava relatando ao delegado de plantão um assalto que ele tinha sofrido no centro da cidade. Esse tipo de assalto nós registrávamos como golpe Ai, como é que era o nome? Enfim, então o que acontece? Eram bandidos que chegavam, alguns pela frente, outros por trás, davam uma trombada no sujeito, ele caía no chão, ele já enfiava a mão no bolso. Bom, e esse senhor, ele estava com o bolso rasgado, não é? E ele falava, doutore, foi uma trombada, mas não trombada, que ele era pequeno, uma trombadinha. E todo mundo dava risada. Eu falei, poxa, pera um pouquinho. Golpe do cavalo doido. Certo. Então nós escrevíamos, fulano foi vítima do golpe do cavalo doido, que era o termo que os policiais usavam. Eu falei, poxa, mas espera um pouquinho, para jornal isso é muito pouco. Golpe do cavalo doido. Então, quando eu fui fazer a minha matéria, que eu escrevendo para o Grupo Folhas, eu escrevia diretamente para o jornal Folha de São Paulo, Notícias Populares, Última Hora, Cidade de... Todos eram 7 jornais do Grupo Folhas, né? Então eu fiz trombadinha, entre parênteses, golpe do cavalo doido. Óbvio, o editor recebeu aquilo lá, muito melhor você colocar trombadinha do que golpe do cavalo doido. Então foi assim que surgiu o termo trombadinha. Foi nessa ocorrência aí, não é?
quando o italianinho lá, quer dizer, contando com todo aquele jeito e causando a gargalhada dos policiais, né? Eu falei, puxa vida, mas que negócio é esse? E surgiu o trombadinho, então, foi dessa forma. Olha aí, Golpe do bacana. cavalo doido foi transformado em trombadinha. Legal. Bom, ainda falando da sua importância no rádio, Afanásio, como grande prestador de serviço, porque o rádio tem esse papel fundamental, que é prestar serviço, hoje nós temos o Disque Denúncia, não é? Através do 181, né? E na década de Isso. 80, não existia esse tipo de serviço. É verdade que foi através do seu Não. programa Patrulha da Cidade, pela Rádio Globo, que foi criado o Disque Denúncia? Foi você que criou? Como é que foi a ideia disso? Exatamente, e me causou tanto problema, Adriano, processos nas costas, fui apontado por aqueles péssimos defensores de direitos humanos de estar querendo implantar o dedo-durismo, olha só, mas que loucura. Por que isso? Pelo seguinte, fazendo as coberturas policiais, nós acompanhávamos diligências de polícia, fazíamos locais de crime, e percebíamos a dificuldade da polícia em conseguir informações, conseguir testemunhas de certos eventos, não é? Por quê? Muitas vezes o crime acontecia numa favela, numa habitação coletiva, todo mundo sabia quem tinha praticado o crime, mas as pessoas tinham medo de colaborar. Poxa, como é que eu vou denunciar o sujeito se ele mora aqui do meu lado? Como é que eu vou fazer isso? E outra, na ocasião também, Adriano, se você quisesse colaborar e telefonar para uma delegacia de polícia para contar, olha, tem um sujeito que está traficando aqui no bairro, aqui na esquina, eles queriam saber o seguinte, qual era o seu nome? Qual é o seu número do RG? Você não batia o telefone, porque é isso, eu estou querendo colaborar e os caras querem me comprometer. Então, eu passei a fazer o seguinte, eu fazia locais de crime também, fazia essas coberturas e sentia na pele o desespero dos policiais. Poxa, uma ocorrência aparentemente tão fácil de ser resolvida e as pessoas não colaboram. Então, pelo programa de rádio, pelo programa Patrulha da Cidade, eu passei a pedir às pessoas que tivessem testemunhado um crime que ligassem para mim, que ligassem para a minha produção, da rua, ligassem de um orelhão, sem mesmo se identificar. O que me interessava era a dica, porque aí o resto a polícia faz. Então, se você sabe que tem um traficante aí no bairro, aí no quarteirão onde você mora, liga para mim, passa o número do carro do traficante, a placa, o apelido, pode me telefonar, eu não quero saber o seu nome, não quero saber onde você mora, o que você faz, se trabalha, se estuda, não quero saber. Eu quero uma dica do crime. E muitas pessoas começaram a ligar, óbvio, muitos trotes também. Então, na produção, nós já fazemos uma primeira peneirada e aqueles casos já mais ou menos corretos, tal, a gente encaminhava para a polícia. Ligava para a polícia e falava, olha, recebemos um telefonema. O cara que matou lá na Vila Santa Catarina, sei lá, o apelido dele é Cabeção, o traficante que está trabalhando lá no Jabaquara, ele atende pelo apelido de X, Y, enfim. E a polícia fazia o seu trabalho. Então, veja, Adriano, em um mês apenas, com essas informações, nós ajudamos a Delegacia de Homicídios aqui da cidade, aqui da capital, a esclarecer 19 assassinatos misteriosos. 19 em um mês. A partir daí, eu falei, poxa, está consagrado o Disque Denúncia. Está consagrado. Então, a polícia, a partir daí, mudou também a sua sistemática. Passou a dar mais credibilidade às informações anônimas. Eu falei, o que importa é saber a dica principal, o resto a polícia sabe como fazer, como obter provas, enfim. E isso aí, como eu disse, me causou muito problema. Então, os defensores de direitos humanos, né, uma parte da igreja, nossa, fui processado pelo bispo, pelo cardeal, fui levado, sim, às barras dos tribunais. Eles estavam dizendo que eu estava querendo implantar o dedo-durismo. Veja só que loucura. E hoje, Adriano, não fosse o Disque Denúncia, a polícia praticamente não sairia de delegacia de distrito policial.
80% das ocorrências hoje, elas acontecem graças às denúncias anônimas, graças ao Disque Denúncia. Então, na ocasião, eu fiz esse trabalho, realmente foi uma criação nossa, foi uma criação. Depois o governo, depois de 20 anos, o governo aqui de São Paulo colocou esse número, colocou um número, maravilha, bacana, e muitas ocorrências estão sendo solucionadas, resolvidas, graças ao Disque Denúncia. Bacana. Ô, Afanásio, ainda outro recorde na sua vida profissional, são muitos, com certeza, em relação à localização de pessoas. Também tinha um quadro no seu programa, Gente Procurando Gente, não é? Se eu não me engano. Isso, e também localizou muita gente, continuando prestando serviço, não é? Adriano, deixa eu te contar como é que começou isso. Veja só, a partir do momento em que o senhor Francisco de Abreu, seu Abreu, velho Abreu, da Rádio Nacional Globo, ele que pediu que eu fizesse o meu primeiro piloto de programa, não é? Ele que me deu essa oportunidade, e para fazer esse primeiro programa, esse piloto, eu me servi, inclusive, do operador que era do Gil Gomes. Puxa vida, esqueci o nome dele, o primeiro operador do Gil Gomes, ele trabalhava na Rádio Nacional. Não, o Rufino era o operador era do Zé Bétio. Bétio. Exatamente, do Zé Bétio, o Rufino. Verdade. E Roberto Félix. Sim. Roberto Félix. O Roberto Félix era o operador do Gil Gomes. E ele trabalhava na Rádio Excelsior. Então ele fazia o Gil Gomes de manhã, ficava à tarde na Rádio Excelsior. E o seu Abreu, então, pediu que eu fizesse um piloto de programa. E eu falei, bom, operador, tal, deixa eu falar com o Roberto. E então pedi ao seu Abreu o seguinte, eu vou precisar de um gravador. Eu levei 15 dias para fazer as minhas matérias tal, e depois fazer a montagem do piloto. Aí chamei os diretores, né, o seu Abreu, o diretor comercial, aquela coisa toda, para ouvirem o programa que eu tinha bolado. Né? Eles gostaram, mas foi um piloto de 15 minutos. Eles falaram, olha, tudo bem, tal, mas tem uma coisa, você levou 15 dias para fazer isso, nós queremos um programa de pelo menos 30 minutos diário. Aí, então, eu pedi que eles pegassem o jornal Notícias Populares. Por favor, me contem aí quantas fotografias tem no jornal Notícias Populares hoje. Eles abriram as tanto. Eu falei, tudo bem, para o jornal sair diariamente, quando tem uma ocorrência policial, eles mandam um fotógrafo para a delegacia. Está aí a foto. Eu tenho que ter um repórter com um gravador, ele vai lá, faz a captação do som, nós vamos editar e vamos fazer o nosso programa. Por quê? Eu quero colocar no ar, eventualmente, a palavra da vítima, quando possível. Eu quero colocar um policial falando, um perito criminal falando. Ele vai falar de forma técnica, decúbito ventral, decúbito dorsal. Muitos não vão entender o que significa, mas vão dar o quê? Credibilidade à informação. E assim foi feito. Então, nós começamos a fazer o nosso trabalho dessa forma. Enfim, mas o programa, Adriano, ele tinha dia que ele não chega, porque o programa, eles falaram em fazer por 30 minutos, não, mas eles queriam 1 hora diária. E eu tinha que enxertar outras coisas no programa. E aí, acabei sabendo o seguinte, que muita gente mandava cartinha para o programa e para a rádio, procurando pessoas desaparecidas. Pessoas com 5 anos, tal, falando, não, olha, o sujeito saiu lá do norte, foi para São Paulo. Falei, puxa vida, mas por falta de matéria, por falta de assunto, eu comecei a ler essas cartas. Comecei a ler e comecei a localizar as pessoas. Então, pessoas que estavam desaparecidas em São Paulo há 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Adriano, eu localizei nesse tempo todo mais de 500 pessoas. E o recorde planetário, olha só, hein? Recorde planetário. Isso eu obtive quando estava na Rádio Capital. Ou seja, conseguir reaproximar 2 primas que não se viam há 75 anos.
75 anos. Essa marca também não foi superada até hoje. Programas de rádio, programas de reencontro de televisão, isso não aconteceu até hoje. E eu lamento não ter gravado esse reencontro, porque, como eu lhe disse, na ocasião nós não tínhamos essa facilidade, não é? De telefone celular, a gente nem imagina, puxa vida, promover, como as... Nossa, imagine isso aí num programa de televisão. Faria o quê? Um tremendo de um drama, mas a coisa era tão assim, eu não vou dizer corriqueira, porque eu nunca parei para pensar, puxa, eu vou usar isso como, sei lá, um troféu. Não, aquilo era corriqueiro, a cada programa a gente localizava uma ou duas famílias que não se viam há tantos e tantos anos. Então, veja que, por uma necessidade, por uma falta de matéria, nós abrimos esse espaço. Poxa, agora eu tenho que ter fixo, todo dia eu tenho que dar aqui gente procurando gente. Gente procurando gente. Então, não havia espaço nas emissoras de rádio, porque, veja só, você falou muito bem há pouco, é só um serviço que o rádio pode prestar. Porque se você tem uma pessoa da sua família, um ente querido, que você quer localizar, se você pegar essa fotografia e for uma emissora de televisão, eles não vão colocar no ar. Que programa? Como? A televisão é tempo, nada disso. Se você for a um jornal, eles vão querer cobrar para estampar aquela fotografia. Então, só o rádio pode fazer essa prestação de serviço. E só o rádio faz. Então, eu, sinceramente, eu sei que eu abri portas, eu sei que outros programas faziam, eventualmente, tal, mas nunca dedicando tanto espaço como eu fazia, porque eu acreditei na coisa. E outra, a cada localização, as cartas aumentavam mais ainda, porque as pessoas dizem, puxa, a vida ele está localizando, eu tenho um primo, tenho um conhecido assim, assado, porque muitos não escreviam, mas se eu não vejo há 20 anos, será que ele vai me localizar depois de 20 anos, 30? Eu tenho localizado, eu tenho. Consegui localizar pessoas que não se viam há 50 anos, 40, 15, 8 meses, e esse recorde planetário de 75 anos. Então, isso, sinceramente, eu falo com bastante orgulho, porque só nós de rádio, só nós podemos fazer essa prestação de serviço ao grande público. Verdade. Afanásio, já foi ameaçado de morte? Nossa, ameaçado, alvo de atentado, algumas vezes. Então, Verdade. quer dizer, não digo a você que isso, não tenho medo, absolutamente. A gente tem que ter as precauções. Agora, não aquele medo assim de falar, não vou mais trabalhar, porque... Não, isso nunca me passou pela cabeça. Para finalizar, então, a pergunta é a seguinte, você tem medo de morrer, Afanásio? Não. Adriano, medo de morrer não tenho. Não tenho mesmo. Ninguém sabe, não é? Quando é que vai ser seu dia. Então, eu acho que você tem que levar da melhor forma, não é? Sem se preocupar com isso, porque senão você fica numa neura tremenda, não é? Quando será, de que forma, tal. Agora, medo não tenho. Eu não gostaria, claro, quem é que gosta de sofrer? Não gostaria de sofrer, né? Enfim, até um animal, você vê sofrendo, tal, você fica numa situação, agora, medo de morrer, eu não vou fazer tal coisa com medo. Não, a gente se precavém e tal, mas medo não, nunca me passou isso pela cabeça também, viu? Bom, Afanásio, eu quero agradecer. São inúmeras histórias, né? A gente pode passar aqui muito tempo conversando, contando aí a sua trajetória, mas eu quero agradecer, não é, esse nosso bate-papo. Muito obrigado e um forte amplexo para você, tá bom? Muito obrigado, Adriano. Forte abraço a você, a todos da família, em particular ao seu pai, grande companheiro, um colega estupendo, um excepcional radialista. E você está indo também no mesmo caminho. Então, eu quero te felicitar, principalmente porque você deixa o entrevistado falar. Porque tem algum colega jornalista que ele fala mais do que o entrevistado, faz uma pergunta e não deixa... Não é?
Quando o entrevistado vai começar a falar, já esqueceu até do que é, porque o... Bom, eu não quero dizer, porque tem alguns colegas aí de rádio e televisão, né? Eles querem fazer uma entrevista, deixam o entrevistado pendurado e ficam falando, fazendo praticamente um editorial antes de fazer a pergunta. Quando o sujeito vai começar a responder, já corta, já trava. Enfim, mas isso aí a gente vai aprendendo no dia a dia. E você, como um grande aluno do Altieres, aprendeu bastante. Está num ótimo caminho. Parabéns, viu? Forte e amplexo.